Hoje vamos discutir um tema muito importante em relação ao sono, a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Doutora Luciane, que está comigo, Fernando Morgadinho, médico especialista do sono, pergunto à doutora Luciane Fujita, especialista em medicina do sono e pneumologista, o que é a síndrome da apneia do sono? A apneia do sono é um distúrbio que acontece durante o período da noite, é muito comum na população em geral. Sabe-se que em torno de 30% da população numa cidade tem queixas e provavelmente tem a síndrome de apneia do sono. Ela acontece principalmente normalmente no período de sono, no período de relaxamento durante o sono, e normalmente as pessoas têm o fechamento, o colabamento da via aérea, que pode acontecer inúmeras vezes. Esse colabamento da via aérea pode acontecer associado a ronco ou não. E pode causar diversos sintomas que vão piorando a qualidade de vida desse indivíduo com o passar do tempo. O que acontece, então, para o paciente desenvolver a síndrome da apneia do sono? O que acontece durante o período de sono, Perfeito. Que você está perguntando. O que acontece com o o organismo do indivíduo que predispõe, então, ele desenvolver essas pausas respiratórias que você contou? A gente tem várias causas para a apneia do sono. A mais comum delas é a obesidade. O aumento do peso, com o aumento da circunferência, com o aumento da região de garganta, faz com que se tenha um maior colapso. Essa região a região da via aérea, ela fica mais colapsável, ela fica mais pesada por conta da infiltração gordurosa, da gordura localizada, e acaba obstruindo mais. E essa obstrução, principalmente durante o período de sono, ela faz com que o indivíduo fique com essa região muito flácida, muito facilmente colabável, e esse fechamento acontece várias vezes durante o processo de sono. Outra causa para isso seria um aumento de amígdala, que acontece muito na criança. As amígdalas grandes, a região de adenoide também faz essa região ficar um pouco mais fechada, e causando esse processo também de fechamento quando se tem quando a região fica mais flácida, que é nesse período de sono. Outra causa importante são causas esqueléticas, causas relacionadas ao posicionamento de mandíbula, né, para algumas pessoas que têm essa região um pouquinho mais reduzida de tamanho, né, que é o retrognatismo. Muitas vezes o aumento da língua, né, em algumas situações, indivíduos que têm línguas muito grandes, línguas maiores, também podem causar esse fechamento pelo relaxamento da via aérea durante o sono. Como paciente com a síndrome de Down, por exemplo? Sim. A criança com síndrome de Down tem muito comumente esse problema durante o sono. E quais são as consequências, então, para o indivíduo, para o nosso telespectador, a pessoa que está assistindo em casa, paciente que tem síndrome da apneia do sono? O sinal mais importante para a gente é o ronco. Ronco não é normal. Quem ronca tem que ser avaliado, porque esse ronco pode simplesmente acontecer isoladamente, sem apneia associada, ou acontecer associado à apneia do sono. Então, ele é um sinal importante para que se procure assistência. Em algumas pessoas a gente consegue ver, né, o parceiro ou a parceira de cama consegue enxergar ele fazendo a parada respiratória noturna, né, com aqueles roncos, que a gente chama de roncos ressuscitativos. Ele acorda, né, roncando muito intensamente e depois faz a parada logo depois do aparecimento do ronco. Isso é um sinal importante de que deve-se procurar assistência médica. Outra situação importante são os sintomas. Sintomas diurnos como sonolência excessiva, cansaço crônico, dificuldade de acordar de manhã, irritabilidade excessiva, produtividade reduzida, alterações de memória, concentração, também são indícios de que essa situação pode estar acontecendo. A síndrome da apneia do sono pode mexer com a libido do paciente? Sim. É comum, principalmente quando isso acomete o homem. Um dos sintomas, em torno de 20%, é a redução de libido, até um pouco mais, percentualmente, os homens queixam-se de alteração de libido. Agora, a apneia do sono não é uma doença que aconteça só com homens. As mulheres também podem ter esse problema. A mulher é um pouco mais protegida inicialmente, mas na fase de menopausa, pós-menopausa, a gente
elas praticamente se igualam em relação à casuística homem-mulher. Tanto mulher quanto homem pode acontecer depois desse período. A mulher tem também a apneia do sono tanto quanto o homem. E essas características têm relação com a parte hormonal? Sim. Quando a mulher reduz a produção hormonal, principalmente o estrogênio, ela tende a ficar com a via aérea mais flácida e também com o ganho de peso. O ganho de peso facilita, além da flacidez, a mulher ter esse tipo de problema. Existe alguma relação entre a síndrome da apneia do sono e algumas doenças, como, por exemplo, hipertensão arterial, doenças do coração? Como é que a doutora enxerga essa relação dessa doença com doenças prevalentes, como são as doenças cardiovasculares, por exemplo? Já se sabe bem em literatura que a apneia do sono ela pode ser causadora de doença cardiovascular, principalmente a hipertensão arterial, como ela pode piorar a situação dos indivíduos que já têm alguma doença cardiovascular. Então, indivíduos que têm hipertensão arterial, que têm acidente vascular cerebral, um AVC em curso, né? Ou indivíduos que têm alguma doença cardíaca, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca, devem ser investigados para a apneia do sono, porque a gente sabe que hoje é uma das alterações clínicas que podem piorar essas situações ou causar essas situações cardiovasculares existentes. Então, se eu tiver uma doença, seja cardíaca, seja hipertensão arterial, há indicação da gente investigar uma possível síndrome da apneia obstrutiva do sono? Com certeza. Um dos principais sinais de que isso pode estar acontecendo é o fato do indivíduo não ter a queda da pressão arterial durante o sono, que é um sinal importante para que os cardiologistas pensem numa possível apneia do sono nesses indivíduos. Então, se o tratamento não tiver contento, a gente não conseguir um controle, é importante pensar num quadro do sono, especificamente assim da apneia do sono. Isso é muito importante. Hoje em dia é fundamental que se pense tanto o médico especialista do sono quanto qualquer clínico, cardiologista e outras especialidades associadas. Muito obrigado. Queria agradecer muito a doutora Luciane Fujita por essa brilhante apresentação e contamos com a presença de vocês em outras conversas no nosso site. Muito obrigado.